ter um projeto junto com o senhor, porque a gente está vendo isso também em relação a isso. Então, olha só, eu sei que a Márcia falou um pouquinho sobre ciclos biológicos, né? Isso. E tem tudo a ver com a questão do aquecimento global, tá? Por quê? Porque já se comprovou, né, experimentalmente, de que alguns gases eles têm a capacidade de reter calor, tá? E a nossa atmosfera, ou seja, a atmosfera, que é essa camada de gases que envolve um planeta, ela tem uma composição mista, né? Ou seja, ela é uma mistura de gases, tá? A maior parte da nossa atmosfera é nitrogênio, que é um gás inerte, ou seja, ele tem pouca interação, tá? Até em questão de absorver calor e coisa e tal, tá? O segundo gás mais abundante da nossa atmosfera é o oxigênio, que é o gás que a gente respira, né? Agora, existem outros gases que estão em uma proporção muito menor, tá? E que eles têm, assim, a capacidade de reter uma quantidade considerável de energia, de calor, né? Então, por exemplo, o vapor de água, o metano, né, que é o CH4, e o gás carbônico, tá? Tanto na forma do dióxido de carbono, que é CO2, quanto no formato de monóxido de carbono, que é o CO. Tá? Bem, esses gases, eles são gases naturais, eles estão no ambiente. Para vocês terem uma ideia, toda vez que a gente respira, né, ou seja, quando a gente inspira, a gente coloca oxigênio para dentro e a gente absorve esse oxigênio. Tá? E quando a gente expira, ou seja, o que a gente coloca para fora é o CO2. Por quê? Porque dentro de cada célula do nosso corpo existe um processo químico de obtenção de energia que a gente chama de respiração celular. É nessa respiração celular que o alimento é quebrado. Ou seja, toda vez que você consome algum alimento, o alimento é quebrado em glicose, né, digerido em glicose, e dentro da célula, essa glicose é quebrada para gerar energia. Tá? Agora, quando você quebra a glicose, além de obter energia, né, que energia no formato químico, que seria o ATP lá, né, você também acaba produzindo subprodutos que são nocivos à célula. Aí entra o oxigênio. O oxigênio ele se mistura a esses subprodutos, como o hidrogênio, por exemplo, e forma água, que é uma substância, né, que não tem nenhum perigo para a célula. E além de a gente quebrar e a glicose produzir a energia, a gente também produz o CO2, né? Ou seja, uma substância que se acumular na nossa célula também mata a célula. Então o que acontece? O nosso corpo ele coloca o CO2 para fora na forma de expiração. Então, tanto o gás carbônico quanto o oxigênio são gases normais da atmosfera. Só que qual é o problema? O CO2 ele tem essa capacidade de reter o calor. Ah, mas reter o calor da onde? O calor que vem do Sol. Normalmente, o calor que vem do Sol bate na Terra, uma parte é absorvida aqui e outra parte volta para o espaço. Agora, quando você tem, deixa eu mostrar aqui numa imagem aqui para vocês. Thaisa disse que não está bem. Ah, tá. Aqui. Se a gente for, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? A gente pega aqui. Sim. Ótimo. Perfeito. A gente pega aqui a atmosfera, tá? A atmosfera é essa camada de gás que envolve a Terra, tá? O Sol, ele emite energia, tá? Irradia energia para a Terra, e aí o que acontece? Uma parte é absorvida pela Terra e outra parte volta para o espaço. Né? Se dispersa pelo espaço. Só que qual é o problema? O gás carbônico, assim como o metano, são gases que têm uma capacidade de criar, né, um escudo que, ao invés de permitir que esse calor vá embora, né? Opa, peraí, tem gente aqui querendo entrar. Opa, poxa. Eu permiti, mas não entrou, não. Opa. Boa noite, Nayara. Boa noite, Zé.
Tudo bem? Então, olha só, eu estou aqui explicando sobre a questão do aquecimento global, tá? De certa forma, todo o calor que vem do Sol, ele é absorvido, parte é absorvido pela Terra, parte é exposto para fora, ou seja, é refletido para o espaço. Só que o que acontece? A nossa atmosfera, ela tem uma composição química que, de certa forma, mantém parte desse calor retido aqui, tá? Isso é natural, gente. O efeito de retenção de calor é um processo natural da nossa atmosfera. É, inclusive, importante que seja assim. Por quê? Se não houvesse atmosfera na Terra, tá? O Sol iria bater diretamente aqui no planeta, e aí, durante o dia, seria muito quente. E aí, quando eu digo muito quente, é acima de 100 graus, né? E se a gente não tivesse atmosfera, à noite a temperatura iria despencar para menos 150, menos 200 graus. Então, a nossa atmosfera ela tem esse papel importante de reter parte do calor. Aí a pessoa diz, pô, professor, mas se você está falando para mim que esses gases são naturais, se você está falando para mim que reter o calor é um processo natural, por que a gente ouve falar que o aquecimento global é uma coisa ruim, que o efeito estufa é uma coisa ruim? Bem, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender que é um equilíbrio. Tá? Hoje, o gás carbônico ele é muito menos do que 1% da nossa atmosfera. E ele tem que ser assim. Por quê? Porque se você tiver pouco gás carbônico na nossa atmosfera, ela perde essa capacidade de reter calor, que é interessante, que é importante. Agora, se ele for muito maior, ou seja, se você tiver uma concentração muito maior de gás carbônico, aí o que acontece? Aí essa capacidade de reter calor aumenta a níveis que não são legais para a gente. Então vejam vocês, os seres vivos, normalmente, existem dois tipos de seres vivos. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Vou só colocar aqui. Vou colocar a câmera numa posição melhorzinha aqui para vocês poderem ver o quadro melhor. Aí. Show. Acho que agora está melhor. Então, o que acontece? Se a gente aumenta a concentração de gás carbônico, esse equilíbrio que eu estou mostrando para vocês aqui, ele se desfaz. Tá? Na natureza, existem dois tipos de seres vivos. Existe os seres que a gente chama de produtores, que são as plantas. Pessoal, perguntinha para vocês. Como que as plantas obtêm a sua energia para viver? Através do Sol. Através do Sol. Mas qual é o nome do processo que elas fazem para obter a energia do Sol? Fotossíntese. Muito bom, né? A fotossíntese. A fotossíntese é basicamente isso. Aqui eu não falei que tem gás carbônico na atmosfera? Sim. Também tem oxigênio na atmosfera, né? Bem, basicamente as plantas, elas pegam esse gás carbônico, e além de sol, né, e de gás carbônico, elas precisam de mais o que para viver? Minerais da terra. A terra, onde ela obtém alguns nutrientes, e mais o quê? Água. Chuva. Água, né? Então, olha só, o gás carbônico mais a água, o H2O, né? Mais a energia do sol. Isso faz com que as plantas produzam, através da fotossíntese, elas produzem C6, H12, O6. Isso aqui é a glicose. E elas também produzem o oxigênio. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá dando para enxergar? Deixa eu fazer um pouquinho maior, porque tá... Aqui. A fotossíntese, basicamente, é isso. Gás carbônico,
mais a água, produzindo glicose e oxigênio. Tá? Aí você tem o quê? A energia do Sol. Se vocês já assistiram alguma das aulas da quarta semana sobre fontes de energia, vocês devem ter visto que a energia ela é constante no universo. Ela só está o quê? Constantemente se modificando. Ela está só se transformando. Então, as plantas, na verdade, elas transformam a energia do Sol, tá? É energia química que elas usam. Tá? É por isso que a gente chama as plantas de produtoras. Agora, além das produtoras, além dos seres vivos produtores, você tem um outro tipo de seres vivos que são os consumidores. No caso, os seres humanos são consumidores. Por quê? A gente não produz energia da fotossíntese. Né? A mais que você fique ali pegando sol, você não vai se alimentar. Você precisa de quê? Você precisa consumir alguma coisa, ou um animal ou outra planta. Tá? Quando você consome um animal, esse animal provavelmente também consumiu, né, energia a partir de uma planta. Ou seja, basicamente, tá, os produtores produzem a energia química e os consumidores consomem essa energia química. Tá? Então, basicamente, o que a gente precisa como consumidor para viver? A gente precisa de oxigênio para respirar, né? E a gente precisa comer, né? Obter glicose, que é a energia química. Dentro do nosso corpo, essa glicose é quebrada para produzir energia. Para produzir energia, para a gente viver, pensar, correr, falar, tá? E o que a gente produz de subproduto? Bem, a gente produz água e gás carbônico. Então, o que eu estou querendo falar para vocês aqui é que é um equilíbrio. A natureza, ela foi criar, ela se organizou em um equilíbrio onde você tem criaturas produtoras que fazem fotossíntese e os consumidores, que através da respiração celular produzem as coisas que as plantas vão precisar. Então, vejam vocês, ó, é um ciclo bonitinho, estão vendo? E esse ciclo acaba fazendo com que a nossa atmosfera mantenha mais ou menos a mesma quantidade de gases. Tá? O oxigênio, o gás carbônico, o vapor de água, o metano, está em equilíbrio. Só que qual é o problema? Hoje, o ser humano ele consome uma fonte de energia que está, como que eu posso dizer, que é o que a gente chama de combustível fóssil. Vocês chegaram a ler alguma coisa ou estudar alguma coisa sobre combustíveis fósseis? Mais ou menos. Alguém poderia me dizer o que é um A Márcia combustível explicou. fóssil? Sim, a Márcia explicou na última aula dela. Então, o que é mais ou menos o combustível fóssil? Que eram seres vivos que ficaram... Pode falar, minha Maia. Não, pode falar, Teresa. Que foram seres vivos que eles foram, como assim, ficaram enterrados, né, embaixo da terra. Já está enterrado embaixo da terra, enfim. Por um longo tempo, e a pressão e tudo transformou ele no petróleo. Ao longo de muitos anos. Muito legal. Falou, né? Isso, se a gente pegar e observar as criaturas vivas da Terra, né, e aí tanto as plantas, quanto os animais, quanto nós mesmos, todas as criaturas são formadas por diversos elementos químicos. Mas um elemento químico que se destaca na natureza é o carbono. Tá? Ou seja, o carbono ele é um átomo que ele tem uma possibilidade de fazer uma ligação com 4 elementos diferentes. Isso permite que o carbono seja a base estrutural para moléculas muito complexas. Tá? Fala. Eu posso fazer uma pergunta que não tem muito a ver com a aula? Pode fazer. Quando os historiadores vão pesquisar, vão datar uma coisa, né? Eles fazem teste do carbono 14. Por que 14? Isso aí é uma pergunta muito legal e tem a ver com um pouco da nossa matéria, sim. Por quê? Porque, como eu falei, todas as criaturas vivas, elas são baseadas em carbono. O carbono,
ele tem o número atômico 12. O que é o número atômico? É a soma, desculpa, o número atômico não, a massa atômica, tá? Ou seja, o que é a massa atômica? De forma resumida, é o peso do átomo. Tá? No caso, o carbono, se eu não me engano, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Aí você soma os prótons e o nêutron, dá 12. Tá? Tudo bem até agora? Bem, existe um tipo especial de carbono, tá? Que é o que a gente chama de carbono 14. O que é esse carbono 14? É um carbono que, ao invés de ter 6 prótons e 6 nêutrons, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Ou seja, é um carbono que recebeu 2 nêutrons a mais. Isso acontece lá na atmosfera, não é muito importante saber agora não, mas tem a ver com raios cósmicos e coisa e tal, mas a questão é de que esse carbono, ele é produzido na natureza, e de tempos em tempos, nós absorvemos esse carbono. Então, dentro do meu corpo, existe basicamente carbono normal, 12, mas também tem uma pequena quantidade de carbono 14, que é um carbono com 2 nêutrons a mais. Uma coisa interessante, isso, então, a gente dá um nome para esse elemento, né, que a gente chama ele de isótopo. Vocês talvez já tenham estudado isso lá com a Simone. Né? Então, um isótopo é um elemento geralmente radioativo. Por quê? Porque o normal do carbono é ele ser 12. Então, quando você absorve esse carbono 14, ele aos poucos vai liberando radiação. Aí a pessoa diz, mas radiação, não vou morrer? Não, calma, é uma radiação natural, uma quantidade normal que a gente está acostumado a absorver todos os dias. Tá? Só que o que acontece? Enquanto eu estou vivo e comendo e vivendo, eu vou absorvendo carbono 14. Eu vou absorvendo carbono 14, então eu tenho uma quantidade meio estável de carbono 14 no meu corpo. Só que o que acontece? Quando eu morrer, eu vou parar de comer, eu vou parar de consumir carbono 14. Concordam? Ia ser esquisito a pessoa continuar comendo morta. Né? Então, o que acontece? A partir daí, esse carbono 14, que é estável no meu corpo, ele começa a perder. A radiação começa a fazer esse carbono 14, que a gente chama de decair. A radiação ela vai decaindo aos poucos. E durante alguns milhares de anos, esse carbono 14 vai perdendo a radiação até se tornar o carbono normal, o carbono 12. Então, quando um pesquisador pega, por exemplo, uma múmia lá do Egito, ele vai lá no carbono 14, ele vai pesquisar na múmia, ele procura o carbono 14 e ele vai medir quanto de radiação ainda tem nesse carbono 14. Ao medir isso, ele consegue saber mais ou menos quando essa múmia morreu. Né, quando essa pessoa morreu, porque a partir daquele momento ela parou de consumir o carbono 14. Está entendendo? Conseguiu entender? Então, é uma forma de datação. Né? Como não dá para perguntar para a múmia, e aí, você morreu quando? E às vezes você não consegue, né, saber pelas escrituras quando ela morreu, aí você vai no carbono 14. Geralmente o carbono 14 é muito usado para a gente datar elementos orgânicos, tá? Ou seja, que tem carbono. Quando você não tem carbono ali, quando é uma outra coisa, né, por exemplo, um fóssil de um dinossauro muito antigo, né, aí você vai buscar outras formas de datar esse fóssil, e aí você pode datar por outros elementos radioativos, você pode datar pela questão da formação geológica, mas aí você já tem que buscar outra forma, tá? Tá entendendo? Entendi. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje a gente consegue saber exatamente, tá, o processo de decaimento dos elementos radioativos. Então, graças a esse entendimento, a gente consegue datar as coisas direitinho.
antes de a gente datar as coisas por radiação, né, era comum as pessoas acharem que a Terra tinha 5.000 anos, 6.000 anos, né, porque aí o pessoal vai e pega a questão de escrituras e coisa e tal, a Terra... Mas hoje em dia, graças aos estudos com elementos radioativos e coisa e tal, a gente consegue saber que a Terra é bem mais antiga do que ela é realmente, do que parece pra gente. Legal, Tereza? Ah, entendi, Então, olha obrigada. só. Voltando aqui, tudo bom? Matheus, entendeu? Nayara? Perfeito, perfeito. Show, né? Então, o que acontece é o seguinte, o carbono, ele é um elemento muito comum. Todas as criaturas da Terra têm esse elemento. E eu vou mostrar para vocês direitinho como uma história, tá? Como que é o processo da formação do petróleo, dos combustíveis fósseis. Vou apresentar para vocês aqui. Uma história verídica, tá? Aconteceu de verdade. A história do Ted, ou dinossauro. O dinossauro Ted, assim como todas as outras criaturas na Terra, ele é formado por elementos como o carbono. Tá? Mas o carbono do Ted, assim como o carbono do nosso corpo, ele é formado por ligações químicas, né, relativamente simples. Como aqui, ó, esse aqui. Beleza? Ó, carbono, 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 show. Só que um belo dia, Ted estava passeando pelo bosque e ele não viu uma pedra no chão. E aí, o Ted tropeçou nessa pedra. E ele acabou batendo a cabeça no chão. Resultado. Ted morreu. Agora, o que acontece normalmente quando um animal, uma planta, um ser vivo morre? Tá? Essa matéria orgânica, o carbono do nosso corpo, ele tende a ser reciclado. Por quê? Como a Terra é um planeta finito, muito grande, mas finito, a matéria na Terra ela está constantemente sendo reciclada. Isso vocês também devem ter estudado com a Márcia. São os ciclos químicos. Tá? Então, o carbono que está no meu corpo, ele é um empréstimo da natureza. O dia que eu morrer, esse carbono vai para outro lugar. Ele vai fazer parte de uma outra criatura, ou vai fazer parte, né, do solo. Tá? Então, assim como todas as coisas vivas, geralmente a matéria está sempre se reciclando. Mas o Ted, não aconteceu isso com o Ted, não. O Ted era especial demais. Tá? O Ted, ele morreu num lugar perto de um lago. E neste lago, o corpo sem vida de Ted acabou se acumulando no fundo deste lago. E por que num lago? O lago, geralmente, ele tem um ambiente em que sedimentos estão constantemente sendo depositados. E aí o corpo de Ted, que normalmente seria reciclado por decompositores e coisa e tal, ele acabou ficando aprisionado aqui nesses sedimentos. Bem, com o passar dos anos, e aí quando eu estou falando dos anos, eu não estou falando de 100, 200, eu estou falando dos milhares, milhões de anos. Essa matéria, ela começou a ser comprimida por acúmulo de sedimentos. Todo este calor e todo este peso dessa matéria começou a modificar quimicamente o corpo de Ted. Esse processo de modificação química é o que a gente chama de fossilização. Tá? Então, o que antes era uma matéria simples, agora o que você vai ter aqui é um composto polímero, tá? Formado por cadeias de carbono muito longas, com ligações químicas muito energéticas. Esse é o processo da formação dos combustíveis fósseis. Tanto o petróleo, quanto o xisto, quanto o carvão são formados por um processo semelhante a esse. Aí a pessoa pode dizer assim, tá, professor, mas por que o carbono, né, os combustíveis fósseis, o pessoal diz que é ruim para a natureza? Bem, lembra que eu falei para vocês que na atmosfera, normalmente, você já tem carbono? Gás carbônico? Só que esse gás carbônico, ele é usado pelas plantas para produzir energia. E nós, depois, devolvemos esse carbono na nossa respiração. Então tá bonito. De certa forma, a quantidade de carbono
na natureza, na atmosfera, é sempre a mesma. Só que agora o ser humano faz o quê? Ele cava buracos, extrai o petróleo do fundo da Terra, ou o carvão da crosta da Terra. Esse carbono que está aqui está guardado na crosta há milhões de anos. Aí a gente produz o petróleo, produz o combustível fóssil, e depois a gente queima esse combustível fóssil, tá? Nos automóveis, nas fábricas. E a queima do combustível fóssil produz o quê na fumaça? Basicamente, gás carbônico. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas você falou que o gás carbônico as plantas absorvem. Sim, mas aquele gás carbônico que a gente já está produzindo ao respirar. Quando você queima combustível fóssil nas fábricas, nos automóveis, você está, na verdade, o quê? Jogando um carbono novo para a atmosfera. Esse gás carbônico novo, ele se acumula na atmosfera. E aí qual é o problema? Com o tempo, a energia do Sol, que deveria ir embora, ela fica aprisionada aqui, aquecendo a Terra. Professor, É o que a gente chama de aquecimento global. Fala, Matheus. com isso que o senhor acabou de falar, posso levar em consideração que em grandes metrópoles, tipo São Paulo, é muito mais calor por causa disso? Olha só, isso que você está falando é muito interessante, tá? Porque a gente tem que saber separar as coisas. O aquecimento global, ele é um fenômeno global. Ou seja, quando a gente lança carbono na atmosfera, esse carbono não fica só em cima das nossas cabeças. Ele se espalha pelo planeta inteiro. Então, não importa se eu, por exemplo, estou tomando as atitudes ecologicamente corretas, mas se outro país ou outro lugar está queimando carbono a rodo, né? É por isso, inclusive, que muitos países pressionam tanto o Brasil em relação às queimadas das florestas. Não é porque eles gostam, que bonitinho, olha a floresta. Não, é porque a floresta é um reservatório de carbono. Quando a gente queima a floresta, a gente está lançando mais carbono para a atmosfera. Porque os países criticam muito a China por ter termoelétricas movidas a carvão, porque a China está lançando carbono para a atmosfera. E aí, não importa, o calor não vai ficar lá ou aqui, ele vai se espalhar pelo planeta e vai interferir no clima do planeta inteiro. O que você falou agora sobre a questão de São Paulo ser mais quente é um outro fenômeno, não é aquecimento global. O fenômeno que faz as cidades serem mais quentes é o que a gente chama de ilhas de calor. Aí em Pádua, dá para perceber bem isso. Naquele dia de verão que está quentão mesmo, você está passeando ali pelo centro da cidade, né? E parece que você vai derreter. Já passaram por isso, né? Sim. Então, e aí você pega às vezes e vai para uma zona rural, você vai para um lugar mais afastado, onde tem mais árvores, onde tem mais verde, e a temperatura continua alta, mas bem mais agradável do que no centro da cidade. Já repararam isso? Sim, exato. Então, isso acontece porque no centro de Pádua você vai ter asfalto, você vai ter prédios que vão impedir a circulação de vento, você vai ter vidro. Tem pouca árvore, né? Você tem pouca árvore. Então, o que acontece? Vários fatores, como, por exemplo, o que a gente chama de albedo, que é a capacidade de reflexão de calor de determinados compostos, como asfalto, concreto, tudo isso vai contribuir para que a temperatura do centro de Pádua seja muito mais quente do que os arredores, do que a zona rural. Isso é um fenômeno local, a gente chama de ilha de calor. Agora, o que eu estou falando é de um fenômeno global, tá? Que é o aquecimento global. Por que é tão complicado de a gente entender? Porque geralmente quando a gente pensa em aquecimento global, as pessoas acham que na verdade a Terra vai ficar quente e vai virar um deserto, e não é isso. Tá? Por quê? Porque o clima, até porque a Terra é muito grande, ele leva muitos anos para mudar. Às vezes as pessoas nem percebem essa mudança, porque ela leva às vezes décadas para ocorrer. E outra coisa interessante sobre o clima da Terra é o seguinte, né? É que ela depende de vários fatores, não só dos gases da atmosfera, ela depende de vários outros fatores. Então, na prática, o que a gente está fazendo é alterar o clima da Terra.
modificando o equilíbrio que já existe. Então, quando eu estou falando de aquecimento global, eu estou falando em modificar o clima da Terra. Tá? E é engraçado, porque esse clima ele pode resultar, inclusive, em alguns momentos de frio. Tá? É complexo, não vale a pena a gente falar agora, mas dependendo do desequilíbrio que a gente gera no clima, algumas regiões até vão ficar mais frias. Tá? Então é isso, o aquecimento global é um processo provocado pelo homem, pela emissão de gases poluentes, um gás novo no sistema, que vai gerar um desequilíbrio do clima, e esse desequilíbrio vai fazer com que o clima fique louco. Então, se a gente parar para pensar que boa parte da nossa economia e do que a gente come, né, porque afinal de contas, as plantações e coisa e tal dependem do clima, a gente está, na verdade, fazendo o quê? Com que, do passar dos anos, esse clima prejudique o próprio ser humano e o ambiente como um todo. Tá? Beleza, gente? Conseguiram entender? Eu acho que esse assunto ele se conecta muito com o que vocês viram lá com a Márcia. Sim, né? exato. E tem a ver com a questão das fontes de energia, porque as fontes de energia e a escolha das fontes de energia é o que vai alterar com o tempo, tá, o clima da Terra. Lembrando sempre que hoje em dia, boa parte das nossas fontes de energia são de origem fóssil. Tá? Tanto o carvão quanto o petróleo é basicamente carbono que já está há muitos bilhões de anos, tá, fora da atmosfera. Quando a gente tira esse carbono novo, né, quando a gente tira esse carbono que estava enterrado e joga para a atmosfera, a gente vai causar alguma alteração que, na prática, as pessoas nem sabem ao certo qual vai ser o impacto disso no nosso cotidiano. Beleza, gente? Show. Show. Olha só, já são 7h49, tá? Então fica aqui a dica. Assistam o documentário Gelo em Chamas, tá? Da 4ª semana. Não deixem de ler também o material da 5ª semana, porque eu estava falando aqui sobre questões da 4ª semana, que é fonte de energia. Mas o assunto da 5ª semana também é bem bacana, que são blocos econômicos. Tá? E, por exemplo, para quem vai fazer Enem, quem vai fazer, né, algum tipo de concurso que tenha geografia, o conteúdo dessa 5ª semana, tá, também cai, tá, também é cobrado. Professor, tá? é a 5ª e a 6ª semana que vão ser conjuntas? Não, vai ser a 6ª e a 7ª. Ah, perdão, tá certo. Tá? Então, ó, por exemplo, para a Nayara que entrou agora, semana que vem a gente vai ter um texto um pouquinho maior, porque a nota do texto da semana que vem vai valer tanto para a 6ª quanto para a 7ª semana. Tá? E aí eu já entrego o resultado final para vocês, a data limite de entrega das atividades, de todas as atividades, inclusive as que estão atrasadas, é até dia 30 agora, dia 30 do 10, tá? Então, para quem ainda não escreveu todos os textos, corre lá atrás, faz as atividades, tá? Que aí eu vou fechar a média de vocês e vou entregar o resultado, né, provavelmente já no início da 7ª semana, porque se alguém ficar de recuperação, aí a gente vai fazer uma recuperaçãozinha na 7ª semana. Tudo bem, gente? Professor, Fala, Nayara. é só este último texto que vai ser diferente dos anteriores, né? Só esse último texto que vai ser um pouquinho maior, não, mas o processo de produção vai ser mais ou menos o mesmo. Mas ao invés de 150 palavras, eu vou colocar um pouquinho mais, 250, 300 palavras, para vocês fazerem um texto um pouco mais... Né? Por quê? Porque a gente vai ter vários conflitos que a gente vai debater tanto na 6ª quanto na 7ª semana. E aí vocês vão poder escolher até 2 conflitos para debater, tá bom? Tá bom. Certo. Valeu, galera. Então, até semana que vem. Professor, obrigado. Semana que Valeu. vem, Zé. Boa noite. Até.